Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 27, Peçam e obterão. Da oração pelos mortos e pelos espíritos que sofrem, itens 18 a 21. Os espíritos que sofrem reclamam orações, porque lhes são úteis, uma vez que ao ver que pensamos neles, se sentem menos abandonados, menos infelizes. Mas a oração tem sobre eles uma ação mais direta, reanima sua coragem, inspira neles o desejo de se elevar pelo arrependimento e pela reparação e pode afastá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não só aliviar, mas também abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a oração pelos mortos, porque em sua crença só há para a alma duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas, e que nos dois casos a oração é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e imperdoáveis e que nossas preces sejam impotentes para lhes dar fim. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, é caridoso, é cristão recusar a oração pelos condenados? Essas orações, por mais impotentes que fossem para libertá-los, não são um sinal de compaixão que pode amenizar seus sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não houvesse nenhuma esperança de obter seu perdão, é proibida a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-lo desse peso? Quando alguém é acometido de um mal incurável, deve-se, porque não há para o doente esperança alguma de cura, abandoná-lo sem qualquer alívio? Pensem que entre os condenados pode estar uma pessoa que lhes foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Por que não poderia esperar perdão, recusar-lhe um copo de água para diminuir sua sede? Um bálsamo para cicatrizar suas chagas? Não fariam por ele o que fariam por um preso? Não lhe dariam uma prova de amor, um consolo? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração não pode se aliar com a de um Deus que põe em primeiro lugar dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da oração seria negar a eficácia do consolo, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que absorvemos da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se baseiam numa razão mais específica, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar suas decisões a pedido de suas criaturas.
A não ser assim, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não tem nada a pedir a Deus, deve somente submeter-se a Ele e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade da lei divina, melhor ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não são levados em conta no culpado seus remorsos nem seu arrependimento. Para ele, todo desejo de melhorar é inútil. Está condenado a permanecer no mal perpetuamente. Se é condenado por determinado tempo, a pena cessará quando esse tempo expirar. Mas quem poderá dizer que então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, não será tão mal como antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que voltou ao bem. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena. Qualquer que seja ela, resume-se assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. É subordinada ao arrependimento do culpado e a seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. É de curta duração se o arrependimento é imediato. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá a esperança. Mas o simples pesar pelo mal não é suficiente. É necessária a reparação. É por isso que o culpado é submetido a novas provas em que pode, sempre por sua vontade, praticar o bem em reparação pelo mal que tiver feito. O homem é, desse modo, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem de sua vontade de praticar o bem. Esta é a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, desse modo, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condição pode fazê-lo. O que lhe falta na maioria das vezes é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas orações lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e encorajamos, se por nossos conselhos lhe damos as luzes que lhes faltam, e em lugar de solicitar a Deus que revogue sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução de sua lei de amor e de caridade, a qual nos é permitido assim participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.